A cura de um paralítico. Versículo 17 do nosso capítulo 5. E sucedeu que em um dos dias, enquanto ele estava ensinando, e os fariseus e mestres da lei estavam sentados, então ele estava ensinando. Os fariseus e mestres da lei estavam sentados, os quais tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e havia poder do Senhor para ele curar. Estava pregando, sendo observado por muitos, e havia ali já um ambiente para que se promovessem as curas. Já era muito conhecido Jesus, não é? Vieram pessoas de todas as regiões. Galileia ao norte, Judéia ao sul, Jerusalém ficava na Judéia, ou fica até hoje, não, Judéia não existe mais, mas Jerusalém sim. E havia poder do Senhor para ele curar. Bom, isso havia sempre, não é? Eis que um dos varões, carregando um homem sobre um leito, uma espécie de uma maca, não é? O qual estava paralisado, procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E não encontrando um modo de levá-lo para dentro, Jesus estava, não é, cercado pela multidão, por causa da turba, por causa da multidão. Que fizeram eles? Subiram ao terraço e desceram o catre, que é essa espécie de maca, desceram o catre, por entre as telhas, para o meio do espaço, onde estava ali havendo a pregação, diante de Jesus. Olha só, o lugar estava cheio. E o doente queria ir lá, encontrar Jesus, não dava para entrar. Eles subiram, tiraram as telhas, desceram o doente na frente de Jesus. E vendo a fé dele, porque tem isso, né? Jesus tem o poder. À época, não era levantada a questão do planejamento reencarnatório, mas olha, mas ele pode ser curado, não pode ser curado, está resgatando alguma coisa do passado? Não, foi o único momento da humanidade em que Jesus esteve conosco e ele veio e precisava lá, para os de pouca fé, não é? Manifestar o poder. Então, todos os que Jesus curou também eram formas de manifestação do seu poder de Messias, não é? De enviado de Deus. E vendo a fé dele, do homem, não é? Porque ele é que estava ali, incitando as pessoas, mas eu preciso. E aí, pedindo, conseguiu chegar até a frente de Jesus. Jesus, vendo a fé desse homem, disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas ele falou isso à toa. Se fosse em outra situação, ele teria falado. Olha, ele estava ali com os doutores da lei. Ele cutucou mesmo, foi a cobra com vara curta, né? Doutores da lei diz, ele estava dizendo que os pecados dele, do paralítico, estavam curados. Como que ele estava perdoando pecados? Isso parece para alguém que é uma heresia? Será? Os teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão o Deus único? Jesus, sabendo do arrazoado, sabendo que eles estavam ali exatamente falando sobre isso, sabendo do arrazoado deles, em resposta lhes disse: por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Olha, Jesus é de uma presença de espírito única. Ele disse, os teus pecados estão perdoados. Ah, mas só Deus pode perdoar os pecados. É verdade. Mas essas palavras qualquer um pode dizer, não é? Eu posso chegar e dizer, olha, fulano, teus pecados estão perdoados. Palavras. Mas ele diz que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, ergue-te, toma teu catre
e vai para a tua casa. Falar é fácil. Agora, curar um paralítico, simplesmente dizendo, ó, palavra e vontade, instantaneamente recuperando a saúde do paralítico, ergue-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Aí o paralítico foi, levantou com dificuldade. Não! E imediatamente, levantando-se diante deles, tomando o catre, o leito no qual ele veio, no qual estivera deitado, partiu para sua casa, glorificando a Deus. O êxtase tomou a todos. Glorificavam a Deus e se encheram de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Extraordinárias, além do comum. Como explicar aquilo? Ficaram todos, como explicar aquilo? Até os homens do templo, né? O que fazer? Ele falou dos pecados, mas ele curou o paralítico. Quero, né? Levanta-te, pega o teu catre e volta para a tua casa. E porque o povo ficava maravilhado, eles não podiam fazer o que tinham vontade. E nós sabemos o que era, não é? Cortar a ação de Jesus. Porque Jesus era uma ameaça ao poder estabelecido na época. Eles tinham medo que Jesus chegasse e tomasse poder para si.